Gravando já? Nós estamos abertos. Está aberta a primeira reunião da Comissão Permanente de Educação, Cultura, Turismo, Desporto e Lazer. Eu, presidente, Fabrício Machado, relator Ricardo Zambrana, membro Carlos Molina, nossa técnica legislativa Débora. Não temos ata anterior. Então, iniciamos a pauta da primeira reunião com a leitura do parecer ao projeto número 4349/2018, que dispõe sobre a exposição de cartaz alusivo à forma de cobrança da unidade ou semestralidade escolar, determinada pela Lei Federal 9.890/1999 e da outras providências de autoria do vereador Marcelo Kraus Rezende. Comissão de Educação, Cultura, Turismo, Desporto e Lazer. Parecer do relator ao projeto de lei 4.349. A presente análise tem por objeto o projeto de lei 4.349, que dispõe sobre a exposição de cartaz alusivo à forma de cobrança da anuidade ou semestralidade escolar determinada pela Lei Federal 9.890, de autoria do vereador Marcelo Kraus Rezende. A proposição nos foi encaminhada para análise nos termos do disposto no regimento interno desta Casa Legislativa. O projeto de lei em questão prevê que todos os estabelecimentos particulares de ensino pré-escolar, fundamental, médio e superior sediados no município de Itajubá deverão manter afixado em local visível na área de atendimento ao público cartaz alusivo à forma de cobrança da anuidade ou semestralidade escolar. O objetivo do projeto é proporcionar aos cidadãos, principalmente aqueles que usam o serviço escolar, maior transparência sobre a forma de pagamento de anuidades ou semestralidades escolares, especialmente no que tange ao reajuste anual, o qual deve ter como base de cálculo sempre a última parcela da anuidade ou semestralidade legalmente fixada no ano anterior, multiplicada pelo número de parcelas do ano letivo. Garantir transparência aos cidadãos é sempre oportuno, principalmente quando se trata da área de educação, que tem grande importância para a sociedade. A oferta de informação sobre o assunto aqui em questão é relevante, uma vez que possibilitará a fiscalização sobre a correta forma de cobrança e da realização dos reajustes. Dessa maneira, contribuiremos para a garantia do direito daqueles que pagam pelo serviço escolar de serem devidamente cobrados conforme determina a lei. Voto do relator. A iniciativa do projeto de lei, portanto, é importante e necessária na medida que trará informação à população sobre a correta forma de cobrança da anuidade ou semestralidade escolar, motivo pelo qual manifestamos-nos no mérito favoravelmente à tramitação do projeto de lei 4.349. Câmara Municipal de Itajubá, 4 de fevereiro de 2019, Ricardo da Fonseca Tames Zambrana, relator da Comissão de Educação. Obrigado, técnica Débora. O parecer está em discussão. Eu não sei se vocês, vereadores, verificaram o projeto de lei. A penalidade está abusiva. Então, aqui, como comissão de mérito, a gente já pode alterar, em vez de fazer uma emenda. Estava conversando com o nosso jurídico, a gente pode fazer alteração já aqui nessa emenda. E, se não me falha a memória, a multa está penalizada até 500 UFIR. Então, é uma penalidade muito grande e geraria em torno de 35 mil reais. É uma coisa totalmente fora do comum. Então, a minha ideia aqui para essa comissão é alterar, já que saindo dessa comissão, alteração para 5 UFIR ou para 1 UFIR, aí depende da discussão nossa aqui, que eu acho que isso é viável e depois vai diretamente. Com a palavra, vereador. Boa tarde a todos, presidente, vereador Fabrício, vereador Molina, o público que nos acompanha. Estava fazendo as contas, achei que era 3.500, mas são 35 mil reais mesmo. O senhor está colocando aqui, o jurídico diz que a própria comissão... Nós podemos fazer uma emenda, como comissão de mérito, nós podemos fazer uma emenda saindo, vai ser votado em primeiro, já será votado, votada em primeiro turno com essa emenda. Aí, na verdade, ela vota no primeiro turno com emenda, segundo turno, a palavra é do vereador Marcelo, caso da defesa. Não. 500. É 500. No projeto de lei está a multa penalizada. Débora pode confirmar para mim? É até 500 Não, ou o valor de 500. A multa é o valor de 500. Está no valor equivalente a 500.
500. Valor equivalente a 500 UFIRs. Então, e nós podemos, né, Débora? Podemos sair daqui já com a emenda da comissão para Sim. ser votada. A Né? comissão pode apresentar uma emenda. Aí seria votada e depois o projeto, quando entrar para votação em primeiro turno, já seria com o resultado da emenda. Então, mas nós já com a aprovação dessa emenda aqui da comissão, ela já vai ser votada a emenda já, né? Vai precisar passar nos trâmites normais de novo, não. Não. Então, o projeto de lei 43/49 está em discussão ainda. Vereador Carlos Molina. Sim, boa tarde a todos. Eu penso que é de concordância nossa aí que o valor realmente está abusivo. Para elaborar essa emenda, agora, pegar num valor razoável. Né? Não sei se nós estamos, já nesse momento, prontos para sugerir um valor diferenciado. Na verdade, só para colocação, a ideia do autor era em torno disso mesmo. Que seria, na verdade, nem 5, seria 50 UFIRs. Daria 3.500. A ideia do vereador Marcelo eram 50? A ideia dele... Foi um erro de digitação. Não, foi um erro na hora de colocar, ele estava com uma ideia de 50 UFIRs. Que daria 3.500. 3.500, que eu acho um valor até razoável. Porque se fosse 5, daria 350. Não sei se também, na atual conjunturas, também ficaria... É um projeto que, às vezes, não fica até em vão, vamos dizer assim, né? Fiscalização, para não ter muito... Um valor muito baixo. Valor baixo. Acho que um valor de 50 UFIRs, daria uma multa a uma escola 3.500, geraria uma renda um pouco a mais para o município e, ao mesmo tempo, não desfalcaria tanto uma escola, né, particular, no caso. E penalizaria o suficiente para que a escola tomasse... Uma penalização suficiente para que essa lei, né, até o Carlos Molina, o senhor sempre colocou naquelas legislações que tornam-se viáveis, né? Senão um projeto de leis que tornam-se em vão durante o tempo. Essa é a minha opinião, cabe a discussão. Na verdade, eu entendo também que é o seguinte, as escolas, nós não podemos pensar simplesmente uma escola grande, como o G9. Nós temos que pensar também que nós temos escolas menores, nós temos escolas de inglês, nós temos outros tipos de escolas que podem realmente também ser penalizadas por isso. Ela não vai, eu me lembro, o projeto de lei não especifica uma escola, número de alunos, alguma coisa assim. Então, ela fala escola. E se a escola, ela tem uma escola de inglês, ela tem uma escola que tem um número menor, ela tem uma escola infantil, né, que não tem tantos alunos. Então, realmente, é uma condição que a gente deva... Eu também entendo que acho que 50 seria o suficiente. Não, sim. Sim, pronto. Então, 50 UFIRs. 50. A gente coloca a emenda de 50. O seguinte, porque, para lembrar que, vamos supor, vou citar nomes aqui. G9 é uma escola grande. 19 de março é uma escola grande. Colégio das Irmãs é uma escola grande. Aí você tem uma escola que tem 150 alunos, tem uma escola menor, ou uma escola de inglês é uma escola que é uma escola menor. Uma tarifa, uma taxação muito grande... Não, sim. É um peso muito forte, muito grande. Sim, então acho que 50... A penalidade de 500 é totalmente... Não tem jeito. Não tem nem como discutir. A de 5, na minha opinião, extraria uma lei que praticamente ia, ao longo do tempo, não ia ter mais fiscalização em torno disso. Eu acho que 50 é um termo razoável. Considerando que o autor imaginava esse valor de 50, né? Eu acho que nos parece razoável. Eu defenderia, então, a ideia da nossa emenda e apontar os 50. Então, o parecer, o projeto de lei 43/49, com essa emenda aprovada, né, com essa emenda, está em votação. Quem aprova, permaneça como estão. Então, Débora, você providencia isso para a gente? Então, o projeto de lei 43/49, com essa alteração da emenda, está aprovado por unanimidade dos presentes. Agora temos a pauta, a leitura com discussão do ofício número 04 de 2009, do vereador Ricardo Fonseca Tamo Zambrano.
Ofício número 04/2009 ao vereador Fabrício Oliveira Machado, presidente da Comissão Permanente de Educação, Cultura, Turismo, Desporto e Lazer. Assunto: solicitação de pauta. Prezado senhor, venho por meio dessa sugerir que sejam discutidos na reunião de Comissão Permanente de Educação, Cultura, Turismo, Desporto e Lazer dessa quinta-feira, dia 31 de janeiro de 2018, os seguintes pautas: estrutura física das escolas municipais e realização de eventos e shows durante as festividades em comemoração aos 200 anos de Itajubá. Sendo apenas o que tem para esse momento, estando certo de atenção, renovo meus votos de estima e consideração. Ricardo da Fonseca Tamos Zambrana. Com a palavra, o autor da solicitação. Senhor presidente, muito obrigado. Eu vou ler aqui duas colocações que eu, por acaso, encontrei ontem no próprio Facebook, sobre o primeiro item, que é a questão de estrutura física das escolas, né? Depois, dizer um pouco mais sobre isso, que é que eu acho que a comissão poderia trabalhar. Então, ontem, no dia de ontem, realmente, eu retirei duas falas em separados. A primeira da senhora Maria Salete, onde vou ler como ela escreveu. Gostaria de pedir às autoridades, de maneira especial à Secretaria de Educação, para dar uma olhada com carinho e responsabilidade na Escola Padre Donato, na Santa Rosa. As crianças não têm culpa do bairro ser problemático, mas a escola precisa ser cuidada como as demais. É absurdo. Escola cheia de mato, amarrada com arame, é absurdo. Estamos num país difícil, parece que só o mal tem força. As crianças que lá estudam, senhora secretária, não tem culpa dos malfeitores fazerem bagunça à noite na escola e nenhuma providência ser tomada. Por favor, façam alguma coisa. A escola é boa, tem bons professores, só precisa ser cuidada e preservada. Como que os pais vão ter confiança de colocar seus filhos numa escola que não é cuidada? Aguardamos providências. Segunda colocação de ontem também, Jéssica Gabriel. Gente, a escola municipal Dr. Antônio Solomão, no bairro do Cruzeiro, se encontra com muito mato. Lá dentro da escola, e ela fica perto do cemitério. Teve já histórico de escorpião. Dentro da escola, prefeito de Itajubá. Prefeitura é uma limpeza que só por Deus, né? Olha um pouco pelas crianças que estudam lá. É muito perigoso um bicho desse picar uma criança lá dentro. Não só escorpião que pode aparecer, mas sim cobras, também o parquinho onde o local para eles brincar. E mato, mas muito mato. Tinha que limpar lá a escola, não espera o ruim acontecer pelo amor. Revoltada. No dia de ontem, eu estive, inclusive, também visitando a creche, que fica no bairro do Moquém, que atende ali as casas do Nova Canaã e do Moquém também. E nós agendamos essa visita, e, na verdade, ver se era possibilidade de extensão, para colocar uma extensão do braço, um braço da saúde da família, lá, mas já ciente que talvez não acontecesse. E nos encontramos lá, inclusive, com o diretor da educação, o Henrique, onde apresentou toda a creche também. Então, o que está acontecendo? E, inclusive, lá, conversando com o Henrique, comentei com ele sobre a questão de estruturas, e comentei que isso seria uma discussão aqui. Ele se colocou até à disposição, poder conversar, dialogar, explicar os trabalhos, onde eu questionei ontem também sobre o CAIC, sobre a quadra poliesportiva do CAIC, entre outras situações lá do próprio CAIC. Basicamente, ele me coloca uma situação semelhante à da Santa Rosa. E há um problema também dentro da questão de discussão com pessoas que não são tão sociáveis, vamos dizer assim, dentro da questão do Novo Horizonte, como a Santa Rosa. Só que eu disse a ele que nós precisamos trabalhar isso, porque essa condição do próprio CAIC, por exemplo, não estou dizendo nem a do Cruzeiro e nem da Santa Rosa, é uma solução ela precisa de uma solução que não está acontecendo. Então, presidente, nós vemos diversas condições de queixas em relação à estrutura. Ao mesmo tempo, eu vi uma limpeza também sendo feita na escola, feita pela Secretaria de Obras, acho que o diretor Jesuel, alguma coisa assim, não me lembro agora, de verdade. Mas ele acho que é diretor da Obras. Então, a necessidade de nós discutirmos e avaliarmos as estruturas da Secretaria de Educação, eu acho importante. Não sei como isso poderia ser trabalhado na Comissão de Educação. A nós, enquanto Comissão de Saúde, ou mesmo da Agricultura e Meio Ambiente, nós convidávamos a pessoa para expor. Nós tivemos aquela situação também do Jardim das Colinas, onde nós mesmos votamos a condição de recurso lá.
comentei isso também com o Henrique ontem. Então, nós vemos uma necessidade de discutir, ou talvez avaliar, a questão da estrutura física das escolas. Então, uma proposta é convidar o próprio diretor para explicar como é que faz esse funcionamento. Outra proposta para a semana que vem é nós irmos até o CAIC, da comissão, e avaliar em loco também a situação do CAIC, que é uma situação que já se arrasta já há uns 2 anos. Tentar dialogar, lá tem uma associação de moradores nova, que assumiu lá também, tentar dialogar com a comunidade, tentar dialogar com a própria escola e saber o porquê que não consegue. Sabemos da questão da depredação. Ela precisa ter solução. Então, quanto a essa pauta, minha sugestão é essa. Convite ao próprio secretário, diretor ou qualquer outro representante para explanar sobre a questão da manutenção, como é feita a manutenção das escolas, visto que nós estamos com diversas queixas em relação às diversas escolas. Essa é a primeira pauta. E aí fica a critério dos senhores sugerirem. A segunda condição é a questão das festividades do ano dos 200 anos da cidade de Itajubá. Nós também temos questionamentos diversos em relação a questões dos eventos a serem realizados. Algumas pessoas estão questionando se isso é recurso próprio, se não é recurso próprio, como é que vai ser, se isso vai ser gratuito para o público, vai ser gratuito, o que vai ser. Nós ainda temos essa posição de conhecimento. Olhando o orçamento de 2018, nós vemos que a Secretaria Municipal de Cultura, ela tinha exatos R$ 1 milhão a serem gastos no ano de 2018. Olhando o orçamento de 2019, ela pulou do R$ 1 milhão para, pasme o senhor, R$ 2.761.000. Então, um aumento de R$ 1.761.000 na Secretaria de Cultura, eu acho que precisaria ser também conhecido um pouco mais onde esse recurso vai ser utilizado, como é que essas festividades estão acontecendo das diversas maneiras, para que a gente possa também esclarecer a população. Nesse aspecto especificamente, eu acho que nós deveríamos fazer o convite ao secretário, ou qualquer representante, ou a equipe da secretaria que está organizando as festividades, para que a gente tenha conhecimento do que é que está acontecendo. Lembrando que nós temos praticamente 1 mês para que isso aconteça. Ou seja, conhecer, acompanhar essas ações, eu acho de suma importância. Então, são essas 2 pautas que eu coloquei, justamente para que a gente possa saber como acompanhar esses trabalhos, visto que na própria questão de estrutura física, a gente sabe dessas necessidades. Além do que a gente acompanhando também, a gente vai saber. Agora, secretário, nós sabemos que em dezembro para-se tudo, janeiro demora para abrir novamente as questões, então é possível que alguma coisa seja difícil de realizar, mas como a queixa dos próprios pais, deixar isso para o início das aulas fica ruim também. Então são essas propostas que eu faço e eu queria saber como é que nós, enquanto Comissão de Educação, poderíamos trabalhar. Obrigado, Zambrano. Bom, vamos por partes. A questão da estrutura física das escolas municipais, você usou bem 3 escolas, que é o Padre Nonato, lá no Cruzeiro é esqueci qual que é a do Cruzeiro, e Antônio Solomão e o CAIC. Bom, a questão do CAIC, até você tinha colocado a questão de visita, eu já te falo de antemão, porque uma das minhas promessas como presidente da Comissão de Educação do ano passado foi justamente um entrave que deu na escola do CAIC, que foi a eleição da diretora, da diretoria, no qual foi impugnado, a diretora estava impugnada,
né, que a Ruth, eu estou com toda a documentação aqui, ela entrou com uma liminar, ela foi para votação, ela foi votada, ganhou, né, foi eleita, mas não pode assumir. Então, é uma situação bem crítica nesse ponto. Então, eu peço até a todos os membros aqui da comissão que espere ou a aprovação da nova diretoria ou a resignação da secretária. Isso é um entrave que está acontecendo. Eu conversando com a secretária Mariângela, ela me deu até março para resolver isso. Ou a vencedora do pleito, que é a Ruth, assume, ou alguma coisa. Ou ela retira a candidatura, entra a vice-diretora, ou sai a chapa, a secretária Mariângela, né, resigna alguém para tomar posse. É uma situação caótica do CAIC, você falou muito bem, a questão do bairro em si, é uma situação que realmente eu como presidente, a vez passada, ia pedir até a presidência justamente por um compromisso que eu tenho com esse bairro e com essa escola. Realmente é uma situação desesperadora. Então, nesse caso da visita, eu acho que até agora não é viável. Que quem está lá é uma substituta, ela foi só resignada até que saia o veredito final. Não é à toa que o CAIC é a única escola que não foi tomada a posse. O vereador Molina nos representou no dia da posse. A escola do CAIC é a única escola municipal que não tomou posse. A diretoria não tomou posse devido a esse problema jurídico que está acontecendo. Se caso alguém quiser, né, saber mais a fim, está aqui toda a documentação. Foi um caso meio, né, como diz, fora da curva, um caso complicado de resolver. A questão das outras escolas, eu acho que o ideal, só colocar aqui para todos, o ideal seria chamar o diretor responsável, não tem nenhum problema, né, chamar o diretor responsável, juntamente já para matar tudo isso, a própria secretária ou alguma representante. Acho essa minha ideia também, que não tem problema nenhum chamá-las para colocar. Lembrando sempre que toda a parte, estrutura física da escola municipal, né, em questão de limpeza, em questão de tudo, é de dever da escola. É uma coisa que tem que ser colocado muito bem, porque toda a parte, a escola que produz. A secretaria, o município dá todo um amparo legal, mas isso, se veio acontecer isso, é um fato meio que de má administração da escola. Infelizmente, a gente tem que falar uma coisa, às vezes tem que colocar verdades. Mas, presidente, eu sempre coloco isso, eu falei isso para o diretor, que nem sempre o secretário está sabendo o que está acontecendo na unidade dele lá, né, no bairro tal. Então, às vezes, não sabe. Então, que é muito fácil jogar. Eu vi uma foto agora da escola aqui foge o nome da escola, aqui perto, próximo ao batalhão. Sim, eu vi também. E tem mato na altura. Então, quer dizer, passou esse tempo todinho de férias. Será que a secretária Mariângela estava sabendo que estava... Será que alguém da obra estava sabendo que tinha que limpar? Ou era o caso do diretor fazer um pedido? A gente tem que averiguar muito isso como comissão. Nós não podemos jogar isso na mídia e falar que tudo é culpa. Por exemplo, um caso desse, tá bem claro que não é culpa da gestão, é culpa da própria, não é culpa da gestão municipal, é culpa da própria gestão da escola, que não providenciou. Ficou essas férias todas, mato cresce, e agora a criança vai chegar, vai tomar um susto, os pais tomam um susto mesmo. Então, a gente tem que ser muito sensato, pautar direitinho nessas... Por isso, como o senhor colocou aí, eu conversei com o Henrique ontem, e falei, Henrique, talvez gostaríamos de saber, né, como é que é feito isso. Por exemplo, Secretaria de Saúde, você tinha uma escala para seguir, a de parte de limpeza também. E a gente sabe que época de chuva chove e é mato que cresce mesmo, mas, como você colocou, se está acontecendo um mau gerenciamento da unidade, nós precisamos saber o porquê. Porque também pode ser que solicitei, mas não veio. Eu não sei como é que funciona. Pode, né? não. Então, não, a gente, tudo eu acho bem, interessante eu acho interessante isso discutir. Agora, como na pauta, eu colocou que chamar
né, fazer uma indicação para ser chamado os diretores, não, eu acho que não. Não. Acho que tem que ser Um somente... representante, não precisa nem ser o diretor. Eu acho que ou o nem secretário. representante dessas escolas, a gente tem que saber Não. primeiro Da secretaria. da secretaria, né, Sim. da parte pública, do municipal, para depois Como é a que gente... funciona? Sim. Porque, por exemplo, eu tenho casos, muitos... Padre Donato, que realmente foi um caso. O que aconteceu na real? Simplesmente a diretora proibiu, a diretora anterior tinha proibido a sociedade em si, o bairro, usarem a quadra. E isso tornou-se uma fúria entre os habitantes lá da Santa Rosa, e por isso lá, como, né, existe pessoas normais, tudo quanto é lugar existe vândalos, e foram esses que depredaram e fizeram um caos dentro da Padre Donato. Que até eu, como diretor de esporte da época, o Padre Donato era uma escola perfeita, né? Que quando o ginásio estava fechado por obras, a sociedade usava a quadra. Então, é uma questão bem criteriosa nesse ponto. No meu ver, é chamar o diretor responsável e a secretária ou alguém representando a secretária para a reunião. Vereador Carlos Molina. Ok? Vereador Zambrano? Então, ótimo. Nós já vamos sugerir data ou... Eu prefiro, na verdade, trabalhado? como você colocou duas pautas, eu acho a segunda pauta mais importante, mais urgente que a primeira. Então, por isso, na saúde, a gente fazia o seguinte, a gente caminhava sugerindo, inclusive, 2 a 3 semanas à frente, para que não houvesse, justamente, não posso que eu tenho um compromisso agora. Então, por exemplo, o caso do diretor administrativo da educação, daqui 2 semanas, ou daqui 3 semanas. E a própria questão da secretaria da segunda pauta, se semana que vem ficar muito em cima, daqui 2 semanas. Para que não aconteça aquela história, olha, eu tenho um compromisso já firmado. Então na minha opinião, essa da realização de eventos e show durante as festividades, eu acho que é importante para nós todos saber, para a população saber. Então, acho que colocaria em caráter, já sairia hoje o convite até para quinta-feira que vem. Não sei se o vereador Molina está de acordo também. Nós faríamos hoje já a nossa comunicação, já enviaria um convite hoje para quinta-feira que vem. A sugestão para o senhor seria assim, talvez então colocar as 2 datas para a Secretaria de Cultura. Volto a dizer, né, para que não haja problema, às vezes o secretário de Cultura está tão envolvido nesses afazeres que mande o representante. Para a semana que vem ou para outra. Tudo bem, né? pode ser. E do diretor administrativo da educação na 3ª semana. Aí a gente faz 2 coisas, para não colocar tudo em seguida, a gente espera a resposta, depois a gente sugere outra, a gente faz outra sabendo da resposta da Secretaria de Cultura, tendo a resposta, a gente já automaticamente já faz a nova convocação para a Secretaria de Educação. Ok? Então já vai... Ô Débora, a gente pode já pedir agora, né? Não tem problema fazer o pedido ou tem que entrar como requerimento segunda-feira? Tem que entrar com o requerimento? Não, a gente faz o pedido de convite. É porque se fizer o pedido de convite, o requerimento na segunda-feira, até chegar lá não vai dar tempo hábil para tentar na quinta-feira. Porque senão ficaria muito em cima, Por isso, assim, o ideal seria conversar com o Luiz mesmo. Primeiro eu me preocupei com a secretaria. Agora tem esse trâmite aqui dentro também. Mas, o que for possível. Por favor, chama o Luiz. A condição lá do CAIC, o diretor me explicou também, mas isso, como eu falei há tanto tempo, é que realmente, as palavras do diretor, a marginalidade acaba deteriorando, depredando o local.
parece que não deixam o pessoal utilizar ou também não conseguem fazer a manutenção. Então, isso é uma situação que realmente tem sido preocupante. Tanto que eu coloquei para ele que ele utilizasse a nova associação de bairro para abrir diálogo com essas pessoas. Ou seja, colocar essa responsabilidade também para a comunidade, para que a comunidade discuta com essas pessoas que aquilo é da comunidade. Então, isso, se não cuidar, vai acabar. Não. A minha proposição o ano passado foi justamente isso. A partir do momento que a diretora assumisse, qualquer que seja a diretora, qualquer que seja a chapa vencedora, faríamos uma reunião, chamaríamos diretora, a concorrente também, a que concorreu ao cargo, a membros da associação e a secretária, para, nesse contexto, chegar a um veredito para falar que realmente a associação precisa, né, ambas precisam uma das outras. Luiz, nós estamos aqui colocando o chamamento, o convite para vir o secretário de Cultura para explanar sobre a realização de eventos e shows durante as festividades. Só que como o tempo está curto, havia possibilidade de fazer o convite hoje, já para quinta-feira, ou tem que entrar como requerimento? Porque se fizermos o convite hoje e mesmo assim pode ser feito o requerimento, eu queria saber só o trânsito, porque se entrar o requerimento, até ele responder, nós poderíamos até perder a semana que vem. Boa tarde, vereador, vereadores, boa tarde. Bom, essa questão do convite é regimental, né? Esse requerimento, mesmo não ouvindo o plenário, ele é regimental. Fico um pouco temeroso de abrir a sessão nesse sentido, se vire norma aqui dentro dessa casa. Então, eu ia sugerir a Vossa Excelência o seguinte: entrasse em contato com o secretário, e realmente do dia e da hora, e da mesma forma você formaliza o requerimento. O que nós podemos fazer na secretaria é despachar esse requerimento imediatamente na terça-feira para eles. A gente costuma despachar na quarta, mas a gente vai na terça. Mas se você formalizar isso com ele, a formalização através do requerimento, mas se fizer um contato com ele, talvez hoje já, que de repente, mesmo que o requerimento fosse hoje, extra-plenário, né, de maneira informal aí, ele poderia não ter agenda, né? Então, de qualquer forma, toda vez que pensar num convite assim, é bom mesmo que o secretário já esteja sabendo para que a agenda seja formada, né? Não é mesmo? Essa é a minha sugestão. Okay. Para a gente não desvirtuar um pouco do regimento, porque isso aí, aqui tudo sai fora do regimento, depois vira norma. Parece que fica difícil de controlar. Ok. Bom, obrigado. Então, com o esclarecimento do nosso diretor, eu me responsabilizo de entrar em contato e, medida do retorno dele, vai ser o requerimento de segunda-feira. Se por acaso ele aceitar na quinta-feira, o requerimento já vai ser pedido formalizado para quinta-feira. Se caso for colocado na outra, o requerimento vai ser datado da outra. Ok? Então está aprovado. A outra pauta da reunião é assunto pertinente à comissão permanente de Educação, Cultura, Turismo, Desporto e Lazer. Eu pedi para colocar nessa pauta que justamente semana passada ocorreu esse desentendimento, no qual o vereador Ricardo Zambrano fez um pedido de assunto de pauta e o ano passado Molina era membro, né? Você já participou de algumas reuniões, não, você era suplente, né? O vereador Carlos Molina era suplente. E nós trabalhávamos no seguinte termo: como não tinha pauta, se não tivesse pauta a reunião, a gente agendaria, né, colocariam as reuniões mediante pautas e mediante pareceres. Portanto, como foi o senhor mandou o ofício para mim na quarta-feira, né, o seu ofício foi encaminhado para mim na quarta-feira, e eu automaticamente já deliberei seu ofício foi protocolado às 16h10, o meu
Meu e-mail foi exatamente às 17h20. Então, que é questão que não teria tempo hábil de fazer o convite aos vereadores. Eu não poderia comparecer à reunião, embora o tema seja importante. Então, queria deixar claro aqui para a gente tratar a Comissão de Educação para ter uma regra nossa, porque aqui o que vale é voto, o que a gente colocar aqui é votado. Se não tiver pauta, se não tiver nada, a gente tem que chegar num acordo para não... A reunião só terá reunião mediante pauta, mediante uma pauta plausível, e qualquer parecer ou qualquer chamamento de vindas de pessoas para dar esclarecimento. Essa é a minha ideia para colocar aqui, para não ter mais esse desconforto até e esse desentendimento que teve entre membros daqui da reunião de comissão. É o que eu peço, eu queria colocar todos em discussão sobre isso, para ver qual o modo melhor de agir no caso das reuniões de comissão, que é uma reunião importante, e principalmente agora, nessas festividades do bicentenário, a gente tem que nos reunir e temos que trabalhar em conjunto. Então, eu queria colocar vocês como que vai ser a reunião de comissão de agora em diante. Vai ser mediante pautas plausíveis, mediante pareceres, ou mediante qualquer audiência pública, etc. e tal. Aberta a discussão, pois não, vereador? Senhor presidente, eu já conversei até com o pessoal jurídico da casa, eles não entendem dessa maneira, dentro do regimento interno. Mas uma pergunta que fica é, o que é pauta plausível? Quem é que define a pauta plausível? Não, a pauta plausível que eu estou falando, né, você pode até tirar plausível. Então, praticamente que tem uma pauta. Uma pauta. A pauta é o seguinte, por que eu falo isso? No começo do nosso mandato, em 2017, não foi nem portaria, não foi nada, foi um consenso, foi um pedido, foi um e-mail da comunicação, colocando para todos os presidentes, isso foi um e-mail que eu recebi desde o começo nessa nossa gestão, colocando para todos os presidentes para que toda reunião de comissão ser avisado no mínimo 72 horas para a comunicação fazer a arte, para a comunicação fazer fazer o chamamento dos membros, se caso o membro estiver faltando, para chamar o suplente. Então, foi um trâmite interno. Sim. Aí, só estou falando uma coisa, não está regimentalmente, é um erro, já até conversei com o Luiz a respeito disso, para ver se altera o regimento em questão das reuniões de comissão, porque na reunião de comissão, existe o artigo também na reunião de comissão que o presidente tem, impossibilitado de ter a reunião, ele pode haver cancelamento. Isso está no artigo 3º do parágrafo 3º do artigo 65. Isso está. Ao mesmo tempo que está colocando que a reunião de comissão será ordinariamente, no parágrafo 3º está falando que o presidente, ele impossibilitado de ter a reunião, ele pode cancelar enviando aos membros os pareceres para serem colocados na próxima reunião. Como não tinha parecer de nada, não tinha parecer de nenhum projeto, o cancelamento da reunião por impossibilidade estaria correto, legal. Esse é aí aquela coisa, o regimento, cabe à pessoa verificar o que é o dela, cabe à pessoa verificar o que não é o dela. Então, só estou falando isso, que regimentalmente, o cancelamento via e-mail colocando para todos estava legal. Informação? Desculpa, o senhor pode finalizar? Não, eu só estou comentando o que aconteceu isso. Então, eu quero agora, nessa nossa primeira reunião, que é uma comissão importante, né, no decorrer vamos trabalhar muito, se Deus quiser, até o final do nosso mandato. Então, eu queria colocar essas questões. Por quê? Porque as pautas que sejam colocadas, não tem problema nenhum, ninguém está sem querer trabalhar. Que seja colocado, que seja enviado, para a gente ter o trâmite legal que foi colocado, né, pela própria comissão para que isso ocorra às reuniões. Bem, presidente, eu parabenizo o senhor, inclusive, por essa discussão, que eu acho que é importante essa discussão, até para que
para que a gente entenda como é que vai funcionar a comissão. Então, essas condições, para mim, que não estão no regimento, a gente pode chamar a comunicação e perguntar a eles o que eles querem. Mas eu entendo que, ao contrário, eles estão à disposição da comissão, não a comissão à disposição deles. Essa é uma situação, a primeira situação. A segunda situação, eu busquei, não sei se o doutor Gustavo está na casa, consultei o doutor Gustavo sobre a questão justamente das reuniões, se ele estiver, se ele puder vir aqui, a gente pode ouvir o parecer dele quanto às questões. Não há como anular uma reunião ordinária, mas até aí tudo bem. Agora, particularmente, enquanto da Comissão de Saúde, eu acho que como o senhor colocou, a Comissão de Educação, ela é extremamente importante, eu vou solicitar pautas praticamente toda semana, que é uma situação de discussão importante para a gente. Por exemplo, a minha sugestão para a semana que vem, eu vou oficializar o senhor isso, é sobre a dívida do Estado em relação a 9 milhões, mais ou menos, alguma coisa assim, 8 milhões, do Fundeb. O que ocasionou quase a paralisação do Lar de Meimei, onde a Prefeitura teve que agir rapidamente para poder apagar aquele incêndio. Então, solicitação da comunicação, eu preciso informar, então, a comunicação 72 horas antes que vai haver reunião? Não, peraí. Eu não tem nada regimentalmente, eu acabei de falar isso. Não, sim, você falou que ia receber um e-mail anteriormente. Não é nada né? regimentalmente, é uma coisa interna que então, teve, em acordo a todos os presidentes, a comunicação colocou isso para que haja o trâmite, para que não tenha, no caso, uma reunião de comissão sem ninguém aqui. Sim, tá, mas veja só. Não então, assim, não tem nada regimental. Eu não tenho problema com 72 horas. Eu posso encaminhar um ofício em vez de quarta, eu posso mandar na segunda, pedindo a colocação de pauta na reunião de quinta. Então, isso eu não vejo problema nenhum. E minha pauta para a semana que vem é a dívida do Estado em relação à questão do FUDEP. Deixa eu só falar, só te interrompendo, vereador. Se o senhor não sabe, a penúltima reunião do ano passado foi sobre isso. Então, se tiver a ata, já está explicando tudinho isso. Tudo bem, mas eu também tenho direito, porque eu não participei dessa reunião, então, de fazer essa solicitação novamente, e quem sabe mudaram-se os quadros esses últimos 2 meses. Então, eu acho que eu tenho o direito dessa pauta, mas a gente pode até fazer uma comparação em relação a essa última reunião. Mas, voltando aqui, Gustavo, a gente estava discutindo aqui, e eu parabenizei o presidente até de abrir essa discussão realmente, desses entendimentos nossos, em relação às reuniões. Eu estive semana passada com o senhor perguntando sobre as reuniões de comissão, onde os artigos descritos, eles são claros que reuniões de comissões são ordinárias, semanais, já previamente agendadas, e que, no caso de cancelamento, não existência, o Fabrício citou um parágrafo num artigo onde o presidente poderia cancelar. Justamente, o artigo 65, se não me falha a memória, parágrafo 3º. Está colocando que o presidente, na impossibilidade da reunião, de acontecer a reunião, o presidente pode cancelar, passando aos membros os pareceres para serem discutidos na próxima. Não sei mais ou menos como que está escrito, mas é mais ou menos isso. Eu estou falando para o vereador Zambrana, que aconteceu na semana passada, no qual ele pediu a pauta, não tinha reunião marcada, ele pediu reunião, ele esteve aqui, colocou que não teve reunião, que não teve, foi cancelado por e-mail. Eu mandei o cancelamento da reunião por e-mail, em tempo hábil, no mesmo tempo que ele mandou a pauta da reunião, automaticamente eu mandei, e estava regimentalmente, eu estava correto, amparado regimentalmente. Isso que eu coloquei com o vereador, ele falando que não, mas regimentalmente eu estava amparado. E ele, felizmente, sem discussão, sem nada, colocou que nenhum vereador tem o poder de cancelar uma reunião. Então, eu queria que você fosse bem claro em questão disso. Boa tarde a todos. O que acontece é o seguinte: o Zambrano esteve na minha sala e o que eu coloquei para ele foi o seguinte: eu entendo que as reuniões das comissões, nos termos que estão dispostos lá no artigo
Você falou 65, acho que é 65, até vou pegar o regimento interno para a gente esclarecer. Tá? Elas ocorrem de forma ordinária, que inclusive ela fala assim, ó, semanalmente, olha aqui, ó, vamos ver como está aqui. Ó. As comissões permanentes, no decurso das sessões legislativas da Câmara, reunir-se-ão ordinariamente uma vez por semana, de acordo com o calendário prévio publicado no site do edital no site oficial da Câmara Municipal pela diretoria legislativa, e extraordinariamente, sempre que for julgado necessário, mediante a convocação por escrito do presidente da comissão. Tá? Aí vem, as reuniões serão públicas, não é o caso. As reuniões das comissões serão assessoradas por servidores da Câmara, não seria o caso na sua. Na impossibilidade de se reunir a comissão, o seu presidente distribuirá as matérias aos respectivos membros, cabendo-lhes, isoladamente, emitir o seu parecer no prazo improrrogável de 5 dias úteis. É isso que você está falando, né? No caso, não tinha parecer para ser colocado, a pauta não tinha colocado, não, no caso, especialmente, não tinha a possibilidade de haver reunião. Então, regimentalmente, eu agi corretamente e cancelei a reunião. Porque não tinha pauta. Não tinha pauta, primeiro que não tinha. Tinha sugestão de pauta, não tinha parecer, não tinha projeto para votar. Tinha uma sugestão de pauta colocada pelo vereador Zambrano. Sendo que ele me mandou a sugestão de pauta, exatamente, foi protocolado nessa casa no dia 30 de janeiro, às 16h16, e eu, automaticamente, no dia 30 de janeiro, eu mandei, dia 30 de janeiro, eu mandei o cancelamento. Agora... Mas bacana, deixa eu dar só uma mas foi independente, em torno de 16 horas. No mesmo dia eu mandei o cancelamento. Depois eu mato o Duque, não botou. Não, mas na bacana, pauta. deixa eu falar uma coisa para vocês aqui, que eu entendo isso daí, tá? Não cabe nem a gente aqui agora estar decidindo, de repente, deliberando sobre essa questão específica, tá? Mas o que eu entendo é que as reuniões das comissões, nos termos, no disposto do artigo 65 ali, eu entendo que ela seria ordinária, tá? Que ocorrem todas as semanas. Bacana? Sim. Então, regra, eu entendo, de acordo com a redação, regra, reunião toda semana, tá? Mas a exceção seria desmarcar a reunião. Claro que se não existir pauta, não existir as coisas, deveria ser comunicado, entendeu? Justamente por quê? Porque existe um calendário Sim. Inclusive, esse calendário está sendo até regulamentado agora também. Entendeu? Mas eu entendo que a regra é a regra é a reunião ordinária. Que eu quero colocar muito bem... Que você pode cancelar... Eu posso cancelar mediante a não pauta, nos termos regimentais. Em termos regimentalmente. Se não tiver pauta, eu entendo que, assim, que existe a possibilidade justificativa para tal, mas tudo tem que ser motivado, tranquilamente. Justamente. Não, eu estou só colocando isso perfeitamente, porque na impossibilidade, se não tiver, vai ocorrer que não poderemos ter reunião regimentalmente. Não, até mesmo que foge um pouquinho da lógica, se a gente lá está ordinário, então é para acontecer toda semana, certo? E se você também não tem pauta, não tem nada, tá? Não tem por que ter reunião também, né? Isso é uma questão até de lógica, questão de bom senso entre todos os membros da casa também. Eu acho que isso daí é questão de bom senso. Né? É o assunto que eu estou colocando aqui. Acho que é um assunto que eu estou colocando aqui, e como diz aqui na casa, o que vale é voto, é justamente isso. Na impossibilidade de ter reunião, vai ser cancelado, vai ser mandado em tempo comunicado hábil. antecipadamente. É o que foi acontecido, é o que aconteceu na semana passada. O que eu quero dizer é o seguinte, é o que aconteceu na semana passada, e aconteceu um fato que para mim não foi legal, acho que foi até antiético, que colocou que veio, compareceu reunião e que não teve reunião. Não foi falado ninguém, foi a única pessoa que teve reunião. Então, eu acho que isso, regimentalmente, eu estava correto, eu não fiz nada de errado, respondi a todos os membros aqui, tanto suplente quanto membros da comissão, havendo que não teria reunião, com possibilidade de ter reunião. Então, acho que isso fica bem claro aqui e regimentalmente está correto.
ter comunicado a reunião antes. A comunicação Comunicado o cancelamento do antes. cancelamento da reunião. E eu vejo que o regimento permite você comunicar, viu, Zambrano? Se ele permite, comunicar permite. Mas a regra seria fazer a reunião. Sim, eu não estou falando. Estou falando que a comunicação... Da maneira como foi feito, ou se foi antecipado ou não, eu não estou nem entrando nesse mérito aí com vocês, tá? A comunicação claro que tem que da existir. impossibilidade da reunião ocorreu. É regimentalmente. Sim. Está dentro da lei. Sim. Perfeito. É Senhor isso que eu presidente, queria posso? saber. Posso? Só um instante. Posso? Eu também não quero entrar nessa discussão, que fica colocando até numa situação, né, a gente vai discutir questão de protocolo. Deixa eu perguntar eu uma acho que a coisa. gente Eu não vou tem- discutir, vereador, sobre a questão seguinte. O senhor cancelou a reunião da semana retrasada? O senhor encaminhou e-mail para o vereador Molina, para mim ou para qualquer outra pessoa da comissão na reunião 2 semanas atrás? É o que eu falo é o seguinte, Então, vereador assim, Zambrano. eu não vou entrar espera só um nesse... minuto. Não, espera só um pouquinho, vereador, agora estou falando. Eu não vou entrar nessa situação, nessa discussão, como colocou bem o doutor Gustavo, para criar um mal-estar aqui maior do que já está. Porque senão a gente vai criar. Eu acho, presidente, que a situação é o seguinte. Regimentalmente, a pergunta é assim, as reuniões podem ser canceladas num bom senso de que não há pauta. Ponto. Não há nada oficial que a pauta tem que entrar 72 horas antes, que vereador suplente tem que ser comunicado, ou que pode-se o presidente cancelar a bel prazer. Ou porque, senão, esse tema é importante, eu não vou poder vir, mas eu vou cancelar. É possível? Ou seja, o presidente ele não pode fazer isso. Mas eu não vou entrar, vereador Fabrício, eu volto a dizer, Regimentalmente pode, ué. o presidente pode simplesmente, porque ele não vai poder, ele não pode vir cancelar uma reunião? Ou o suplente dele não vai assumir? Não, olha aqui, acaba sendo um pouquinho complicado. Simplesmente você cancelar uma reunião sem nada, você não pode fazer isso. Ah, eu Exato. estou cancelando. Tudo bem. E eu não vou entrar Tem que ter nesse justificativo, é Eu, claro. lógico, Exato. que tem que ter o justificativo. Então, É claro, né? eu não acho estou que nós falando não coisa devemos- futura, eu estou falando a coisa que aconteceu no passado. O passado estava regimentalmente correto. O que aconteceu no passado, o que causou esse constrangimento que está acontecendo agora nessa comissão, é que aconteceu o fato legalmente e simplesmente foi jogado que estava totalmente legal. O que eu quero colocar, quero frisar bem claro, a partir de agora, desse momento, não tem problema nenhum. Eu não vou, principalmente que eu nunca faltei em uma reunião de comissão e não é do meu feitio faltar, e para mim não tem eu problema. acho isso Eu estou agora. falando a partir de agora. Eu estou falando o que aconteceu antes, porque o que aconteceu antes foi simplesmente colocado que o presidente, no caso a minha pessoa, agiu completamente legal. Agiu uma coisa que não pode, de hipótese alguma, acontecer, sendo que eu estava regimentalmente correto. É isso que eu quero colocar, isso que eu quero ser bem claro. Presidente, Porque não havia pauta, foi uma sugestão de pauta, não havia. Nós sempre tratávamos, até 2 anos atrás, desde a primeira reunião, sempre colocava com pauta, com parecer, tinha reunião ou casos. Essa pauta é uma pauta importante, só que foi colocado antes, já tinha assumido um compromisso, não teria a possibilidade de ter a reunião, por isso não teria possibilidade por quê, presidente? porque não teria quórum. Como é que o senhor sabe, se foi o senhor mesmo que mandou e-mail dizendo para ninguém vir? Não, eu mandei e-mail cancelando Mas regimentalmente. como é que o senhor sabe que não Mas haveria quórum? o próprio está falando, a acho o possibilidade seguinte, de ter uma reunião. Presidente, o senhor quer colocar uma situação que eu não quero discutir para a gente não criar um mal-estar maior. Eu acho que isso põe-se uma pedra em cima disso. Não, tomara que sim. Eu só Agora- estou agindo, eu estou só agora, chateado de ter acontecido uma Eu coisa também. dessa, que aconteceu numa reunião que nunca teve problema, que simplesmente é uma reunião importante, é uma comissão importante, e que simplesmente coloca uma coisa, em verdade, porque volta a falar, estava regimentalmente correto, e aí começa torna-se uma, como é disso, torna-se uma até, a nossa comissão aqui começa já até com o pé esquerdo, que não é uma coisa que eu estava querendo. Então, Eu também não quero e eu também não entendo dessa maneira, não. Eu acho que nós já perdemos 2 semanas. Eu espero que a gente não perca mais semanas de trabalho.
Eu acho que nós temos muita coisa a ser debatida, como registro que todas as semanas, com exceção, e quando eu falto, eu encaminho o ofício ao presidente dizendo que eu não venho, antecipadamente, por compromisso assumido. Foi sempre assim na Secretaria de Saúde, na Comissão de Saúde. Então, presidente, não concordo com o senhor. Essa história de que aqui equivale a voto, eu não vejo problema nenhum. A partir do momento que a gente faz aqui, olha, vamos convidar o secretário de Cultura, sugira convite. Não, nós não vamos convidar. Está ótimo. Eu vou expor para a comunidade que eu sugeri uma discussão. Se a comissão não aprovou, ótimo, eu não vejo problema com isso. Agora, eu volto a dizer, eu não vou discutir se o senhor está correto, se eu estou correto, e colocar o doutor Gustavo, né, o diretor, numa situação tipo, Não, para mim, esse assunto está encerrado. Mas registro aqui que toda semana eu estarei aqui, às 3h30 da tarde, fazendo o meu papel. Até porque, se eu não estiver, né, a próprio regimento, ele marca como é que podemos ser lidos sem a nossa presença aqui. Mas eu quero colocar essa pedra nesse assunto. Senhor presidente, me permite ilustrar um pouco esse debate. Nós que tivemos aqui há muitos anos atrás, como vereador, quero dizer que eu fui vereador, nunca participei de uma reunião, nenhuma reunião temática. Impressionante, porque naquela época nem existia reunião. Assinava-se parecer e pronto. Mas então, preocupado com isso, foi evoluindo, nós resolvemos apertar um pouquinho no regimento, de formas que agora o debate está sendo ao contrário, né? A pessoa está querendo vir à reunião e não está acontecendo a reunião. Mas que bacana, que bom. Isso é ótimo. Mas depende do seguinte, e por causa disso, foi colocado lá, uma forma até que pudesse mesmo mudar o que estava acontecendo aqui na Câmara, que as reuniões aconteceriam sistematicamente, ordinariamente, toda semana. Mas, com a vivência, nós percebemos que isso também não é certo. Está errado também, né? Não é a forma melhor, não. Por quê? Porque nós tínhamos no outro regimento, que se até faltasse 3 vezes, era descontado o subsídio. E isso foi retirado pelo IBAM, porque o IBAM falou para mim, para o doutor Gustavo, numa reunião que tivemos lá, na sede do IBAM, que não tem como cobrar, descontar do vereador se ele não... subsídios dele, se ele não vier na reunião de comissão. Só pode se não vier na reunião ordinária da Câmara mesmo, dos vereadores. Então, veja bem, então nós não temos como obrigar o vereador a vir. É uma responsabilidade? Não temos que obrigar. Então, esse calendário ele foi feito, no primeiro momento, para a gente pudesse reservar um dia por semana para que acontecesse a reunião, tivesse problema de porque nós só temos esse plenário para gravar, fazer tudo. Então, nós tínhamos que ter um calendário para deixar reservado naquela semana, um dia da semana, para a comissão que quisesse reunir, tivesse que reunir ou quisesse reunir em função de um convite, alguma coisa, ou se tivesse matéria para deliberar. Agora, não havendo matéria para deliberar, não havendo convite, não havendo nada, não tem por que o vereador vir aqui para falar, olha, hoje não tem reunião não, às vezes deixa um outro compromisso tal para chegar aqui. Então, eu confesso que o regimento está falho nesse sentido, ele precisa ser melhorado. E a mesa já foi comunicada sobre isso, já está sendo estudado uma proposta para melhorar essa condição, né? Então, as reuniões vão acontecer, né, se assim a mesa entender, de apresentar uma proposta assim, e está estudando para isso, as reuniões irão acontecer, mas seja também uma coisa assim, né, um cabresto, digamos assim, desculpa a expressão, mas toda semana tem que ter a coisa, não tem matéria, não tem, vai fazer o quê aqui? Certo? Então, isso está sendo discutido. Tem que ser um pouco mais maleável, sim, mas o regimento realmente hoje ele aperta um pouco nesse sentido, que é, no nosso, ao ver aqui que está acontecendo, um exagero, né? É um exagero, que poderia ser um pouco flexibilizado, de maneira que tivesse o compromisso, o dia do plenário ficasse reservado, mas para quando tem pauta. E essa pauta é deliberada de que forma? De primeiro momento, pelos projetos. Isso não tem que discutir. Projetos têm que ser discutidos. Outros assuntos têm que ser deliberados antecipadamente na reunião anterior. A reunião anterior delibera se vai convidar alguém, igual vocês fizeram isso. Vai convidar alguém, se não vai, se vai discutir isso, se não vai, se vai fazer audiência pública, se não vai. Tudo é deliberado dentro da comissão, na maioria dos seus membros. Esse é o correto. Agora, está mal escrito? O regimento está mal escrito. Está mal colocado. Então, precisa ser corrigido. E que bom que precisa ser corrigido. Porque é assim que a gente cresce, né? A gente vai melhorando dessa forma.
Eu entendo assim. Não, eu concordo. Se quer mudar, muda-se o regimento. Ponto. Eu não vejo problema nenhum com isso também. Também eu acho que é consenso se a partir do momento que não haja pauta ou não haja nada a ser discutido, tudo bem, não precisa haver reunião. Agora, a questão, você colocou pauta, vou encaminhar segunda-feira minhas pautas, para que haja tempo hábil para discussão. Você colocou, eu sempre, na Comissão de Saúde, a gente encaminhava por escrito, presidente, e aí lia-se, como foi lido, senhor? Por isso que eu fiz dessa maneira. Lia-se, e aí deliberava se ia ou não convidar alguém do Executivo, ou se ia, se ou não fazer uma visita. Era uma sugestão de ações, ou a pauta está aí. Então, essa é a condição. Agora, quando o senhor coloca que tinha uma proposta de pauta e tem uma pauta, aí a minha pergunta fica assim, eu encaminho numa segunda-feira um ofício ao presidente. Não vou dizer ao vereador Fabrício, presidente, que se fosse na saúde. A deliberação de colocar isso em discussão na reunião da semana é de quem? É do presidente? Ele fala assim, ele recebeu um ofício na segunda-feira, e pedindo pauta para a reunião da próxima, na mesma semana, ou na quinta-feira, na próxima reunião. Isso pode ser negado? Eu vejo que após reformado o regimento, Não, sim. hoje. Estou perguntando hoje eu hoje. tenho, se tiver uma justificativa, só a sua indicação, eu acho que não é, a sua sugestão não é tão forte assim para ele Não é marcar a sugestão, reunião. estou solicitando pauta. Isso não se chama sugestão. É uma Solicitou condição oficial. pauta. Solicitando pauta para discussão na próxima Então, reunião. Mas ele, como presidente, pode atender ou não a solicitação sua, você E está concorda? escrito isso. Não concordo. Eu quero perguntar oficialmente. Não estou perguntando se eu concordo, não. Eu quero mas saber o seguinte. Eu acho que isso aí é desnecessário. O presidente tem que ter uma certa autonomia para isso. Ele fala, isso aqui é um assunto que eu posso deliberar na próxima reunião. Tá, se vai engavetando, ele pode fazer isso? Estou dizendo o presidente Fabrício, estou dizendo no geral, qualquer comissão. Eu entendo o seguinte, por isso que deve ser colocado tudo no regimento, de formas Luiz, que... hoje, esquece o regimento. Não, desculpa, pense no regimento hoje. Não pense no futuro, não, quer dizer hoje. Eu sei, o senhor vai me desculpar, mas eu acho que o problema aí é outro. Entendeu? Por favor, fique à vontade de falar. Eu estou achando que aí o problema tá dando um choque aí de opiniões aí, certo? Porque nós estamos no início do trabalho das comissões. Se fosse uma coisa que tivesse assim há 2, 3, 4 meses, talvez até pudesse estar até assim de repente. Agora no início, a equipe é nova, mudaram os membros, né? A equipe é nova. Eu acho que tudo pode ser conversado no começo aí, Sim, atendimento. para né? isso que nós estamos aqui, ó, que estamos pensando, para a gente Exatamente, botar né? uma pedra nesse assunto e finalizar isso. Mas a pergunta é justamente vamos essas situações. acertar, eu acho que não tem motivo. Então, é por isso que eu estou dizendo. Eu nem sei o motivo que era, desculpa, né? Porque eu nem sei o que é é um que você mau pediu, mas... entendimento. Nosso. Sugestão eu aqui? acho que Por não tá na favor. hora, não. Eu acho o seguinte, olha só. Quando vai se confeccionar um regimento, uma lei orgânica, jamais consegue colocar todos os assuntos de forma exaustiva para que se... Sabe, a gente não consegue. Então, vão surgindo fatos novos aí que, de repente, seriam convenientes colocar, dispor no regimento, até para a gente não ter mais esse problema. O que eu vejo hoje, igual você falou, se eu indicar pauta para ele. O regimento hoje não dispõe sobre isso, certo? Ok, o que eu entendo? Agora eu vou falar para você o meu entendimento sobre isso. Se você encaminhar uma pauta para ele na quarta-feira, eu não vejo que ele tenha a obrigação, na segunda para a quarta, eu não vejo que ele tenha a obrigação de colocá-la. Porém, por uma questão de bom senso aí, de ser bem razoável, ele deveria, pelo menos, na reunião de quarta, colocar, se for ter, em discussão para a próxima reunião. É uma questão assim, de muita tranquilidade. Eu acho que não precisa nem forçar muito a barra, sabe? Não, eu acho que é muito tranquilo. eu vou fazer Não, eu vou o pedido devolver. é justamente, esse assunto que nós estamos colocando, é justamente pertinente a essa comissão. Como que vai ser daqui para frente. Exatamente. Eu não acho erro nenhum de colocar, de ser discutido, ou que nós aqui, a partir de hoje, como nós três estamos aqui, a partir de hoje, vamos colocar uma pauta, vamos sair daqui, nessa reunião de comissão, com a pauta da semana que vem, não tem problema nenhum, sugestão, ou se caso nesse meio tiver algum caso novo, entre quinta-feira, vamos colocar a data mesmo, entre quinta e até semana que vem, antes da reunião, não, essa vai ter que ser uma pauta, não tem problema nenhum, não. O que eu falo é a questão de estar escrito no regimento ordinariamente, havendo pauta ordinariamente e não havendo, e ter a pessoa do presidente
podendo marcar ou não. É essa que é a discussão daqui dessa reunião. Acho que é praticamente isso. É o entendimento que a pauta, Cancelamento né, ou não? presidente? A pauta pertence ao presidente. Isso aqui no Congresso Nacional, em qualquer lugar. Existem projetos lá no Congresso Nacional que está há 3, 4 anos lá, o presidente não põe em pauta. Sim. É por Entendeu? isso que eu estou fazendo esse questionamento Então, não agora. tem nada que para obrigue. o meu entendimento e para saber que tipo de ação eu devo tomar, né, se caso isso aconteça. Mas é só para o entendimento nosso. Mas eu concordo Pauta com todos é do aqui. Nós estamos presidente. aqui num bom senso, numa discussão seguinte. Sim. É o Fundeb, é o Fundeb. Você quer saber o quê? Né, nós já tivemos reunião, vou procurar até a ata, vou procurar assistir isso para ver se a gente tem... Porque há uma discussão já sobre essa questão. Então, já falou, já colocou bem, eu vou procurar, né, saber. Mas eu acho isso aí. Nós estamos aqui discutindo justamente para amenizar uma situação, né? O vereador Fabrício tem a opinião dele, eu tenho a minha, nós já discutimos, eu acho que isso já passou. Agora nós precisamos só caminhar. É isso que é a condição. Eu acho que a intervenção do senhor foi ótima, foi excelente, até porque fez com que a gente começasse a trabalhar junto com a mesa alterações necessárias nesse sentido no regimento. Vai ser feito exatamente para evitar isso, entendeu? Falha do regimento. Então, e o regimento é assim. O regimento bom é aquele que está sempre reformando ele. Né? Está sempre colocando ele na posição correta, que atenda todo mundo. Ele não consegue prever tudo. E outra coisa, é essa questão mesmo, se vocês colocarem, de repente, uma indicação de pauta na própria reunião, Fabrício, vocês podem deliberar aí, eu acho muito tranquilo. Mas você, na realidade, você vai ficar responsável por isso daí, como presidente. Mas se vocês, dependendo do posicionamento da própria comissão, eu vejo que a comissão aí tem que ter um bom senso e ter a liberdade de alguém realizar a indicação de alguma pauta e poder votar aí, poder deliberar entre vocês e vocês mesmos entenderem assim, ó, esse assunto, de fato, nós temos que tratar na próxima reunião. Não vejo muito problema. E a gente também, eu vejo um pouco impossível a gente conseguir descrever tudo isso em dispositivo. Sabe? Assim, a gente acaba sempre falhando uma coisinha ou outra. A gente não consegue finalizar isso aí, né, Gonzaga? Não consegue, difícil. Não. Pensa, você fala, nossa, isso ficou perfeito. Excelente. Aí você começa a vivenciar ele e fala assim, poxa, olha quantas emendas já fizemos? Um regimento que tem 2 anos de reforma, e vai ter mais. Então, não, já tá bem explicado e bem colocado. Obrigado. Obrigado a todos, viu? Obrigado, viu, Luiz? Vai lá fazer reforma do regimento, então, vai lá. Só, doutor Gustavo, hoje o senhor não está de azul, mas também está muito bem alinhado, né? Bom, então vamos partir, né? Partir da primeira, como é a primeira reunião, vamos para adiante, que temos muito que tratar. Então, antes de encerrar, queria deixar bem claro, a reunião da semana que vem estará, eu entrarei em contrato com o secretário de Cultura, né, de Turismo e Cultura, havendo a possibilidade de ele vir, ele vem quarta-feira, entendeu? Mas mesmo assim já vai ser feito o requerimento mediante a possibilidade deles, correto? Perfeito? Uma sugestão, senhor presidente, no requerimento, não sei se coloca a data já da semana que vem. Não. Só o requerimento da presença dele. Eu vou fazer o contrário. Eu vou fazer o chamamento dele e depois oficializar. Então, se semana que vem entrar com requerimento que é na próxima semana, aí aí já o requerimento vai pedido na próxima semana. Ok? Aí, isso que eu quero saber, só para deixar bem claro, para que não ocorra nada. Se tiver semana que vem, nossa, para que semana que vem, qual que é o... Sem ser essa semana, na outra cai que dia? Não, semana que vem é do 14. Tá. Não, é questão que eu tenho... Na última semana de fevereiro, eu estarei em viagem, só para deixar bem claro aqui. Bom, então, tá acertado? Então, para não ter nenhum conflito, se não tiver semana que vem, quiserem colocar pauta ou não, semana que vem, se ele não poder vir, né, se ele não poder vir semana que vem, se quiserem colocar outra pauta, está
disposição. Ok? Senhor presidente, se ele não vier semana que vem, o senhor, como presidente, define se haverá reunião ou não. Sim. Tá ok? Todos tá ok? Então, tá certinho, né? Já fez a emenda? É? Então tá bom. Então, nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a primeira reunião de comissão de Educação, Cultura, Turismo, Desporto e Lazer.